Muito bem, então, nós vamos dar sequência à nossa série de vídeos, falando sobre emoções e sentimentos e os problemas que nós vemos cada vez mais, com maior frequência e em maior quantidade, dentro das igrejas cristãs. O vídeo de hoje vai trabalhar sobre aquilo que a Bíblia fala, de como deve ser a vida do cristão regenerado. Aquele cristão que foi de fato tocado de forma extraordinária pelo Espírito Santo, foi regenerado, ou seja, a regeneração significa nascer de novo, teve a nova natureza, a restauração, como nós falamos no vídeo anterior, a condição anterior à queda, entre aspas, porque não é exatamente isso, mas o trazer de volta à luz, das trevas para a luz, como o apóstolo disse, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós vamos falar sobre o que a Bíblia fala, sobre o que Cristo veio nos dar, o que Cristo nos ofereceu. E aí nós vamos olhar para a realidade descrita nas Escrituras e olhar para a realidade das nossas próprias vidas em relação à realidade descrita pelas Escrituras. Será que é condizente ou será que alguma coisa contradiz, Uma coisa é a realidade bíblica e outra coisa é a realidade cristã das igrejas modernas. Então nós vamos falar sobre isso. Um texto que é muito famoso e vem diretamente ao encontro é justamente o chamado de Cristo. Quando Cristo estava peregrinando sobre a terra e pregando o evangelho de salvação, as boas novas, chamando as pessoas ao arrependimento e à necessidade de nascer de novo, a Bíblia mesmo vai dizer que ele veio primeiramente às pessoas pobres, necessitadas, as aflitas, as pessoas que sofriam injustiça, aos aflitos do mundo, as pessoas que estavam doentes. Cristo vem chamar essas pessoas. E dentro das classes que Cristo chamou, nós temos o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, que é muito conhecido, que ele diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Uma coisa que sempre ficou muito clara na história da igreja, na pregação do evangelho e no chamado às pessoas à salvação, é que existe uma condição anterior e uma condição posterior. O que isso significa? Significa que o ser humano antes da salvação, ele é uma coisa, e depois da salvação, ele se torna outra coisa. E isso vai desde comportamento, aspirações, inclinações, desejos, volições, Isso muda completamente, em acordo com o texto que nós falamos. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram. E aqui o texto é muito claro. Jesus está chamando as pessoas que são cansadas e oprimidas. E quando a gente fala de estar cansado e oprimido, não é somente o cansaço físico pelo trabalho desenvolvido. Aqui estamos falando de pessoas cansadas pelo sofrimento da condição humana em que elas se encontravam. Pessoas cansadas, oprimidas não somente por algozes, por pessoas cruéis e maldosas, mas oprimida pelos próprios sentimentos, pensamentos, pelas próprias limitações, incapacidades, a própria impotência diante da realidade, de não poder mudar a condição da sua própria vida. É esse tipo de opressão sentimental, psicológica, emocional. Então Jesus vem chamar essas pessoas. E aí ele diz: eu vos aliviarei. Então o texto ele é muito claro, não precisa nem consultar o grego. Vocês estão nessa condição. Essa condição é triste, é sofrida,
é dolorosa, mas eu quero mudar isso. A minha proposta é mudar essa condição. Está muito claro no texto. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mais uma vez, vocês estão nesse estado triste, sofrido, doloroso, mas através de mim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E aqui o descanso não é o descanso escatológico, não é na eternidade, não é dormir em Cristo, né, depois de findar a vida humana, não. Esse descanso é um descanso imediato, próximo, tá? Então é isso que Cristo está oferecendo, porque a gente poderia jogar isso aqui lá para frente, dizer não, vai continuar sofrendo, vai continuar nessa condição triste e lastimável, mas quando você morrer em Cristo, você vai encontrar descanso para a alma. Não é isso, não é comparando com o descanso lá que é mencionado em Hebreus, né, que haverá um descanso futuro, não é isso. E aí ele vai dizer porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então olha só, a carga que eu proponho que vocês carreguem não é a mesma carga que vocês já estão carregando. É isso que Jesus está dizendo. O peso que está sobre os meus ombros, que vocês vão carregar, não é a mesma carga, não é o mesmo peso que vocês já estão carregando. Então o peso que vocês estão carregando, ele é doloroso, ele é sofrido, ele é angustiante. Porém, o jugo que eu vos ofereço e o fardo que eu vos ofereço não é o mesmo. Ele é leve, ele é suave. Tá? Vamos para outro texto. 1 Pedro 5 e 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse texto aqui nós vamos abordar mais à frente, mas aqui é um texto que diz, olha, nós temos que tirar a ansiedade de nós e entregar a outra pessoa, lançar sobre outra pessoa, que no caso é Cristo. Isso representa um ponto anterior e um ponto posterior. Eu estava com a ansiedade, mas eu tirei ela de mim e lancei ela sobre Cristo. Portanto, eu não continuo com ela. Isso é importante. Outro texto, que esse texto é fundamental para o que nós vamos falar, Filipenses 4, 6 ao 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Inquietação, né? Seja de espírito, seja emocional, seja sentimental, seja financeira, seja de qualquer ordem que for, porque é por coisa alguma. Não estejais inquietos. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graças. E o versículo 7, que é o ponto-chave. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então esse texto é fundamental. Por quê? Ele diz que existe uma paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, ela é tão abrangente, tão real, tão eficaz, que você não consegue nem compreender a magnitude dessa paz. É a paz de Deus que excede todo entendimento. E essa paz guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então aqui ele está dizendo, ei, os vossos corações, que fala da vossa consciência, da vossa percepção da realidade, né? Porque o coração, ele tipifica o centro da existência humana e ele é mais relacionado ao nosso intelecto do que o órgão do coração mesmo. Não haverá, né? Não haverá conflitos de personalidade ou conflitos existenciais, conflitos psicológicos, conflitos sentimentais, conflitos emocionais. Melhor dizendo, não que esses conflitos
não possam existir. Porém, ele está deixando muito bem claro: vocês, através da paz que vem de Deus, terão os vossos corações guardados e também os vossos sentimentos. Aqui fala de uma condição de não mais aflição, não mais sofrimento, não mais martírio constante, né? Aquele flagelo que é o que acontece quando alguém está passando por um momento ou período de problema sentimental e emocional e psicológico, né? Como eu falei no vídeo anterior, é um flagelo interior, né? Ele está dentro de você e às vezes nem a circunstância não consegue, é incapaz de mudar isso. Mais um texto, João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então olha só, promessa feita por Cristo, imediata e geral para todos nós, deixo-vos a minha paz, né? A minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui ele está falando de contentamento, ou melhor dizendo, descanso emocional, psicológico e sentimental, né? Ele está dizendo, ei, vocês não serão afligidos psicologicamente, sentimentalmente e emocionalmente. Por quê? Porque eu vos deixo a minha paz. E essa paz não é dada como o mundo dá. A paz do mundo é uma paz ilusória. É meio que um entorpecimento momentâneo para dar a falsa sensação de contentamento. A paz oferecida por Deus, ela não é assim. Ela é uma paz definitiva, absoluta, né? Efetiva e real, constante e não instável. Tá? Isso nós vamos falar logo mais. Romanos 15:13, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em sua fé, em vossa fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Aqui mais um texto falando sobre ser cheio de gozo e paz, justamente essa paz oferecida por Deus. Agora, mas o que de fato é essa paz? A paz no Novo Testamento ela tem alguns significados e algumas aplicações. Tá? Ela significa reconciliação com Deus. Né? A paz é primeiro vertical, Deus e o homem restaurados. Romanos 5:1, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então é uma paz relacional com Deus. Então cada cristão regenerado, que outrora era inimigo irremediável de Deus e vivia para satisfazer o seu próprio egoísmo na condição de um homem caído, agora ele tem então a reconciliação através dos méritos e sacrifício definitivo de Cristo. Né? Então Cristo vem e traz a paz, restabelece a paz, pega a cédula que era condenatória e crava na cruz, tirando então dos ombros do homem. Tá? Depois, o segundo aspecto da paz do Novo Testamento é quietude interior. A tranquilidade da alma protegida pela presença de Deus. Filipenses 4:7. A paz guardará vossos corações e sentimentos ou mentes. Tá? Então, quietude interior. E isso é importante. Então essa paz proposta nos textos que nós falamos, ela vai trazer primeiro a reconciliação com Deus, é uma paz relacional com Deus, e aí depois ela vai produzir quietude interior. Terceiro ponto, estabilidade emocional e psicológica, uma firmeza que não depende das circunstâncias externas. E isso é um ponto importante. Então essa paz proposta e oferecida por Deus através de Cristo, ela produz estabilidade emocional e psicológica. Harmonia nos relacionamentos, paz manifesta na comunidade de fé, perdão e unidade. Tá? Ordem interior, a paz atua como árbitro, Colossenses 3:15, guiando decisões do coração, e paz como fruto do Espírito. É uma obra contínua do Espírito Santo formando o caráter de Cristo em nós, Gálatas 5:22.
Então, olha só, isso aqui são algumas aplicações da paz no Novo Testamento. Também tem a questão de que paz é uma pessoa, Cristo que é a vossa paz, Efésios 2:14. Então, olha só, o texto vai deixar bem claro, e como eu falei durante toda a história da igreja, houve sempre essa percepção de que o homem caído é uma coisa e o homem regenerado e salvo é outra coisa, torna-se, é transformado em outra coisa. E isso engloba todas as esferas da vida humana, não somente esfera social ou coisas assim, não somente a esfera espiritual, né, mas é uma ação real de transformação, que ela é visível, ela é palpável, né, ela é verificável. Então, por isso que a Bíblia fala que é pelos frutos que conhece, né? Então, o cristão regenerado, que foi de fato pela obra extraordinária do Espírito Santo regenerado, ele manifesta, né? Ele mostra, ele é uma testemunha viva, não somente pelo que ele fala, e não somente pelo que ele faz, mas pelo que ele é, pela forma como ele é, vive e se apresenta. Então, olha só, se Cristo chamou os aflitos, os oprimidos, os cansados, os sobrecarregados, e essa aflição, essa opressão, esse cansaço e esse sobrepeso, sobrecarregamento, envolve também a questão psicológica, sentimental e emocional, como nós vamos conceber a ideia de que uma pessoa que saiu da condição de perdido para nova criatura continuar convivendo constantemente com o mesmo, com o mesmo cansaço, o mesmo sobrepeso, né, sobrecarregamento, a mesma aflição, a mesma opressão, né? Como conceber isso? Como compreender isso? Uma coisa que nós temos que entender é que, como eu mencionei no outro vídeo, as coisas hoje estão muito complexas. Por quê? Porque dentro das igrejas nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de problemas relacionados a emoções, sentimentos e ao psicológico. Nós estamos vendo uma epidemia. Quantos cristãos não conseguem viver sem remédios que servem justamente para entorpecer a mente de modo que ele consiga viver? Quantos cristãos já manifestaram problemas de ansiedade crônica, e não é ansiedade normal de todo mundo, mas crônica, síndrome do pânico, insônia, estresse, né, exaustão emocional e psicológica, né, depressão severa e até mesmo depressão profunda, e como eu falei, em casos extremos nós vemos cada vez mais notícias de cristãos, né, chegando ao ponto do suicídio. Mas como conceber isso se a realidade bíblica fala que o cristão ele não vai ser assim? Ele não será assim. Pelo contrário, ele terá paz, ele terá gozo, ele terá alegria, ele terá contentamento. Como conceber? E aí entra uma questão importante que nós vamos, de forma gradativa, abordar. Hoje nós temos uma realidade, né, na igreja e outra realidade nas escrituras. Isso leva a uma pergunta básica: onde está o problema? Será que estas promessas e essa descrição de paz, contentamento, alegria, né, ela não é exatamente assim que vai ser na prática? Nós podemos levar isso em consideração. Será que então o que o texto apresenta é uma forma, digamos assim, não exatamente aplicável na prática? Então, Deus fala de uma paz, de uma alegria, de um gozo, de um contentamento, mas não necessariamente é assim que as pessoas cristãs vão viver. Isso é uma opção, né? Ou
existe um problema na igreja, né? Então, nós temos que viver entre dois extremos. Primeiro, ou a Bíblia ela não diz exatamente o que diz, ou a aplicação do que a Bíblia diz não é exatamente de acordo com o que a Bíblia diz, ou outro extremo, a igreja não está sendo e vivendo como a Bíblia diz que deveria ser e viver. Nós temos esses dois extremos. Num próximo vídeo, eu vou falar sobre o que as pessoas, o que as igrejas, os ministérios estão tentando fazer para lidar com esse problema e como essas tentativas têm se mostrado desastrosas, ineficazes e antibíblicas. Aí nós vamos falar do psicologismo da fé, né? Porque, em outras palavras, como a distinção entre a verdade bíblica e a realidade das igrejas está muito distante, eles chegaram à conclusão de que a Bíblia então não é suficiente para resolver esses problemas. Então, apesar da Bíblia falar sobre isso, somente pregar sobre isso não é suficiente para resolver. Então, eles começaram a o quê? A substituir a Bíblia por outras coisas. E aí vem a psicologia moderna, antibíblica na sua essência, né? E aí nós vamos falar sobre isso. Mas o motivo aqui agora é essa discussão. Como que eu vou conceber a ideia de que a Bíblia fala de paz, fala de completude, né? Porque essa paz, né, que é do Novo Testamento, ela tem uma questão bem interessante de se olhar. Olha só, a paz no Novo Testamento, ela significa, dentre outras coisas, mas de forma muito clara, o estado de plenitude espiritual, emocional e relacional que Deus concede ao homem reconciliado em Cristo, restaurando a sua alma, guiando as suas decisões e harmonizando os seus relacionamentos. É isso que está nas Escrituras. Agora, é isso que nós vivemos na prática? Nós estamos sendo alcançados por isso? Ou não? Simples a resposta. Se nós vemos uma quantidade absurda de cristãos sofrendo de problemas de ansiedade, depressão, né, delírios de pânico, perseguição, né, aflições emocionais e psicológicas dos mais variados tipos e profundidades, isso quer dizer que essas pessoas não estão sendo agraciadas por esta paz. Elas não estão desfrutando dessa paz. Mas aí, aonde está o problema e o que pode ser feito para que isso se resolva? Então, o objetivo desse vídeo, para não se estender demais, é justamente apresentar o que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia propõe. E conforme vocês vão acompanhando os vídeos, vocês vão comparando a própria vida. Né? Vocês vão comparando a própria vida. Tá, mas e peraí, e eu? Como eu estou psicologicamente, emocionalmente e sentimentalmente? Será que eu fui agraciado por essa paz? Será que eu estou gozando dessa paz? Ou será que eu estou distante disso? E aí nos próximos vídeos nós vamos gradativamente, pouquinho em pouquinho, encontrar a solução. Né? Vamos expor as tentativas de solução que são fracassadas, insuficientes, e vamos expor lá para a parte mais final qual que de fato é a solução. Tá bom então? Esse foi o vídeo de hoje.